Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Nesta quinta-feira, nós temos a festa de Corpus Christi, festa do corpo do Senhor. É um dia santo de preceito. Nós teremos aqui as missas, os horários costumeiros do dia de domingo, às 8h30, às 10 horas, a missa cantada, depois à noite, às 19 horas. Ó abismo da riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus, quem pode compreender os pensamentos do Senhor? Nós celebramos este domingo, o domingo da Santíssima Trindade. E não só nesse domingo, mas em todo domingo. Cada domingo é a festa, se repete, a festa da Santíssima Trindade. Todo domingo é em honra à Santíssima Trindade. Se nós guardamos o domingo, é para honrar em nossa vida católica a Santíssima Trindade. E hoje, em especial, nós honramos a Trindade Santíssima. Depois de ter passado pelo ciclo do tempo pascal, depois de ter passado pelos principais mistérios da vida de Cristo, nós entramos no novo ciclo litúrgico, um ciclo mais longo, chamado depois de Pentecostes, cuja cor predominante no domingo é a cor verde, e que simboliza a vitalidade da igreja, o florescimento espiritual que é causado na igreja e na alma cristã por causa da vinda do Espírito Santo em Pentecostes aos apóstolos e a toda a igreja. Este longo ciclo litúrgico, depois de Pentecostes, ecoa de um lado as alegrias do tempo pascal, as alegrias de termos passado pelo mistério da redenção, da morte e ressurreição de Cristo, a alegria do tempo depois de Pentecostes e gozarmos dos frutos que traz para a nossa alma o Espírito Santo, e também, por um outro lado, nos leva pouco a pouco, com o caminhar do ano, a considerar o nosso destino, a considerar os nossos novíssimos, o nosso julgamento, a realidade do nosso fim, à medida que vai se aproximando o tempo do advento. Depois de passar pelo mistério da morte, ressurreição de Cristo, e ter configurado esses mistérios espiritualmente pela virtude do Espírito Santo, nós estamos preparados para lutar pela nossa vida espiritual, para lutar pelo nosso céu. Nós somos, assim, feitos verdadeiros militantes pela graça, pela salvação por Cristo, e nós estamos também preparados para encarar o nosso fim, nossa finalidade, nosso encontro com Deus. Assim, nisso consiste este tempo depois de Pentecostes. E nesse primeiro domingo, depois de Pentecostes, nós não celebramos um mistério específico da vida de Cristo, mas nós celebramos o mistério da vida cristã, o mistério do cristianismo por excelência. A igreja celebra hoje a Santíssima Trindade, abrindo este novo ciclo litúrgico. E essa festa da Santíssima Trindade, ela está localizada justamente logo após o cumprimento litúrgico de todos os mistérios da vida de Cristo e do Espírito Santo. Esta festa, digamos assim, ela conclui com majestade, com soberania, todos os mistérios que nós viemos de celebrar desde o início deste ano litúrgico. Nós começando pelo Advento, passando pelo Natal, a Epifania, a Quaresma, a Paixão, a Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes. A festa da Santíssima Trindade vem coroar todo este mistério. É como um grande Te Deum litúrgico, um grande hino de louvor por tudo quanto de bom nos fez Deus no mistério da nossa redenção, no mistério da encarnação, um dos mistérios principais da vida de Cristo,
que foram feitos para a glória de Deus e para a nossa salvação. Esta festa da Santíssima Trindade é um grande hino de louvor, um grande hino de adoração, de ação de graças que marca, né, que divide, digamos assim, este tempo, o tempo litúrgico. Nós damos graças a Deus que tudo fez pela nossa salvação e que agiu para conosco na sua grande misericórdia, como diz os formulários dessa missa, sobretudo o introito e o ofertório. Justamente os formulários dessa missa são formulários grandiosos. O gregoriano dessa missa expressa na sua melodia uma grande grandeza da Santíssima Trindade, esse louvor que deve subir em honra da Santíssima Trindade. A finalidade própria desta festa, deste domingo, esse primeiro domingo depois de Pentecostes, consagrado ao louvor da Santíssima Trindade, a finalidade é de elevar nossas almas à altura deste mistério, à profundidade deste mistério, renovar a nossa fé nesse que é o primeiro de todos os mistérios da nossa vida cristã e professar publicamente, através de uma bela liturgia, este mistério no qual nós cremos firmemente e que é a base da nossa vida católica. Nós vemos que depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, sobre os apóstolos, sobre as colunas da igreja, sobre toda a igreja como um todo, as promessas de nosso Senhor, elas se cumpriram e a igreja, ela foi enfim fundada. E Deus revelou, segundo fizera a promessa de Cristo, né? Quando eu enviar o Espírito Santo, eu ensinarei toda a verdade, vos ensinarei todas as coisas. Deus revelou por meio do Espírito Santo para a igreja toda a verdade, para que ela possa guardar e pregar no mundo inteiro. E ainda revelou o que há de mais alto e mais profundo entre os dogmas da fé e que foge à fraqueza da nossa compreensão humana, o dogma, o mistério, a verdade da Santíssima Trindade. E isso nos é bem expresso nesta bela e curta epístola de São Paulo na missa de hoje, que ela mesma redunda num belo hino à Santíssima Trindade. Existem coisas que simplesmente nós não podemos compreender em toda a sua plenitude. Não podemos compreender com o conhecimento humano e com a experiência humana, nem podemos mesmo chegar a elas com a nossa mera razão humana, dado o valor e a elevação desse mistério, né, diante da nossa razão. Esse mistério ofusca a nossa razão. E Deus nos revela este mistério por puro amor, por pura bondade e para a nossa salvação, nos fazendo conhecer da sua vida íntima, aquilo que há de mais íntimo nele, que é o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da procedência das pessoas da Santíssima Trindade. Deus revela o que há de mais íntimo sobre si mesmo, também por meio de alguns sinais que nós temos na natureza, mas sobretudo por meio da revelação e por meio de muitas e muitas graças. E mesmo assim, com esta revelação, desta intimidade de Deus, deste mistério elevadíssimo da vida de Deus na Trindade, Deus ainda permanece transcendente. Nós ainda não conseguimos, mesmo após a revelação, compreender este mistério em toda a sua plenitude. Deus, ele revelou para a sua igreja um traço da sua intimidade divina, ao qual a razão humana nunca chegaria sozinha e nunca compreenderá em toda a sua profundidade, a não ser no céu e quiçá. O Deus Uno, ele se fez conhecer aos homens como Pai, Filho e Espírito Santo, e através disso, os homens, eles receberam a garantia da verdadeira felicidade, maior de todos os bens, segundo mesmo as palavras de Cristo. A vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna consiste no conhecimento da Santíssima Trindade. Nós já temos então a alegria
de ter um antegosto da vida eterna por este conhecimento que nos é revelado por meio de Cristo e da Igreja, e este amor aqui que nós podemos dar à Santíssima Trindade. Deve ser base da vida cristã, motivo de alegria e de felicidade para a vida cristã. Nós conhecemos algo da vida íntima de Deus, porque Deus nos revelou. A Santíssima Trindade, ele é o dogma fundamental da vida cristã, do cristianismo, da religião cristã. E todos os outros dogmas vêm como uma derivação do dogma da Santíssima Trindade e tem a Santíssima Trindade como termo, como finalidade. Tudo sai da Santíssima Trindade, tudo retorna à Santíssima Trindade. Tudo volta à Santíssima Trindade. A Trindade é o princípio e a finalidade de tudo, e assim o deve ser também das nossas vidas. Tudo nós temos na Santíssima Trindade, tudo nossa vida deve se elevar em louvor, em caminhada de santidade, em direção à Santíssima Trindade. Por isso que a Igreja ensina este dogma antes de todos os outros na sua teologia, depois no seu catecismo. A primeira coisa que nós aprendemos a conhecer e a amar é a Santíssima Trindade, quando nós aprendemos a traçar o sinal da cruz sobre nós. As crianças já são chamadas a esse conhecimento da Santíssima Trindade. É a primeira coisa que nós aprendemos, porque é a base de todas as demais coisas. Tudo vem da Santíssima Trindade. E a Igreja, ela mesma, ela só opera em nome e em honra da Santíssima Trindade. Tudo ela faz pela e para a Santíssima Trindade, que ela invoca no início de toda a liturgia com o sinal da cruz, com os vários Gloria Patri, depois no final de cada oração que ela leva ao céu, tudo ela faz por meio de Cristo, da Santíssima Trindade. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a Igreja batiza, que a Igreja instrui, que a Igreja abençoa, que a Igreja absolve, que a Igreja cura, que a Igreja alimenta, que a Igreja confirma, que a Igreja realiza matrimônios, que a Igreja consagra, que a Igreja ordena, que a Igreja expulsa demônios, que a Igreja consola no leito da morte, que a Igreja enterra os mortos. Tudo isso é em honra da Santíssima Trindade, é pela Santíssima Trindade, é para a Santíssima Trindade, é na Santíssima Trindade, como nos ensina esta misteriosa epístola, essa bela e misteriosa epístola de São Paulo. Todas as homenagens litúrgicas dentro da Igreja se dirigem a Deus e tem por objeto a Santíssima Trindade. A missa, ela é o supremo ato de louvor e de culto para a Santíssima Trindade. Todos os tempos, como toda a eternidade, pertence à Santíssima Trindade. Ela é a finalidade de toda a nossa religião, todos os atos da nossa religião têm por finalidade, primeiramente e sumamente, a Santíssima Trindade. Cada dia, cada hora, nós devemos entender que pertence à Santíssima Trindade, deve ser usada para louvar e para honrar esse mistério da Santíssima Trindade. Todas as festas da Igreja, da nossa liturgia, que comemoram o mistério da salvação, terminam na Santíssima Trindade. Mesmo as missas em honra dos santos, Nossa Senhora, todos os santos, São José, tudo isso é para honrar primeiramente a Santíssima Trindade, porque a missa se dirige à Santíssima Trindade. Mesmo quando invocamos os santos, nós damos glória primeiramente à Santíssima Trindade. Em efeito, nada está acima da Santíssima Trindade, que é esse mistério sumo de Deus, mistério da intimidade de Deus na sua eterna geração, onde o Pai e o Filho são um só, segundo as palavras de Cristo: meu Pai está em mim e eu estou nele. Tudo que pertence a meu Pai pertence a mim. Quem me vê, vê o Pai. Que eles sejam um, como vós e eu somos um. E dessa relação entre o Pai e o Filho procede eternamente o Espírito Santo, que é um vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Espírito Santo que é um em substância com o Pai e o Filho, ainda que distinto do Pai e do Filho, pela propriedade da sua pessoa e da sua procedência, do Pai e do Filho. Assim,
nós cremos firmemente, e suma é a nossa fé, nós cremos que em Deus há uma trindade de pessoas numa unidade de substância, unidade de essência, unidade de natureza, porque existe um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, como diz São Paulo nesta epístola desta missa. Existe Deus o Pai, dele são todas as coisas, ele é o princípio de tudo, o abismo do ser, o fogo devorador, o forte, o onipotente, o imutável. Existe o Filho, o Deus, o Filho, por quem todas as coisas existem. O Filho é Deus se manifestando a si mesmo pela geração daquele que é a sua perfeita imagem e semelhança. O Filho que é a luz do esplendor do Pai, o Filho que não foi feito, que não foi criado. O Filho não é uma criatura de Deus, o Filho é Deus como Deus, gerado desde Deus, desde o Pai, desde toda a eternidade. Ele é o Verbo de Deus, que estava no princípio, como nos diz o Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra de Deus, o Logos, a luz eterna, pela qual a sabedoria, pela qual se manifesta o fogo devorador, o Pai. Ele é a luz da luz, Deus de Deus, esplendor da glória do Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, porque ele é a inteligência divina e o Verbo do Pai, que criou e que sustenta todas as coisas pelo poder do seu Verbo, pelo poder da sua palavra. Enfim, nós temos Deus Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Ele procede do Pai e do Filho e é o produto do conhecimento e do amor entre o Pai e o Filho. Desta forma, ele compreende todas as coisas na sua infinitude e coroa todas as coisas, terminando toda a obra de Deus, toda a obra da Trindade. Nós cremos então, e essa é a nossa fé, nós cremos em Deus Pai Criador, nós temos um Filho, o Verbo ordenador e salvador, nós cremos no Espírito Santo, santificador de nossas almas, e eles são um só Deus. E nós normalmente atribuímos as obras de onipotência ao Pai, as obras de sabedoria ao Filho, que ele é o Verbo do Pai, e as obras de amor ao Espírito Santo, por causa da origem de cada uma dessas 3 pessoas. O Pai não é gerado, o Filho é o Verbo, a palavra do Pai, gerado desde toda a eternidade. O Espírito Santo é o amor recíproco entre o Pai e o Filho. Nós atribuímos a cada uma dessas pessoas algumas obras, segundo nas suas operações exteriores, externas ao seio da Santíssima Trindade. Mas nós não devemos crer que essas pessoas elas agem separadamente, porque o Pai onipotente criou todas as coisas juntamente com o Filho e o Espírito Santo. O Filho nos salvou com o concurso do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto dom do Pai e do Filho, e nos santifica também em concurso com o Pai e com o Filho. Todas as obras fora da Santíssima Trindade, todas as obras para a salvação dos homens, as obras de criação, em tudo isso se manifesta e age conjuntamente as pessoas da Santíssima Trindade. E esta é a nossa fé católica, o distintivo mais importante da nossa fé católica. Nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sem confundir as pessoas e nem dividir a divindade. E é isso que nos é bem expresso no credo de Santo Atanásio, que vale citar uma pequena parte. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e contudo não são 3 deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor,
O Espírito Santo é Senhor, e contudo não são três senhores, mas um só Senhor, porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo, a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Esta é a nossa fé católica, isso que nós devemos crer quando nós professamos o dogma da Santíssima Trindade, dogma, verdade, suma verdade que nos foi revelada por Deus. O intuito desta festa, desses meados do ano litúrgico, é mais de bendizer, é mais de exaltar a misericórdia que essas três pessoas usaram para com os homens, do que procurar compreender a profundidade deste mistério. Em efeito, devemos lembrar sempre: todas as coisas e todas as graças nos vêm da Santíssima Trindade, existem pela Santíssima Trindade e estão na Santíssima Trindade. Dele, por ele e nele são todas as coisas. E diante do mistério profundo e insondável da unidade e da Trindade de Deus, nada mais nos resta a adorar do que adorar esta unidade das três pessoas divinas e fazer um ato de fé na sua inconfundível Trindade. E poder assim render todos os dias da nossa vida, da nossa existência, dos nossos vários momentos, render uma verdadeira e piedosa homenagem constante de todo o nosso ser a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, consagrando-nos a Ele toda a nossa vida, porque com a colaboração dessas três pessoas, Deus agiu para conosco na sua infinita misericórdia, como diz o belo introito e o belo ofertório também desta missa. Cabe muito bem terminar esse sermão repetindo cada palavra deste pequenino trecho da epístola de São Paulo, que é lido na missa de hoje, sabiamente escolhido pela Igreja, que nos dá uma ideia desta misteriosa vida íntima de Deus, da Trindade, que é a origem de todas as coisas, e do louvor que nós devemos dar a Deus por nos ter revelado tão grande mistério. De São Paulo: ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus, quão impenetráveis são os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e nele são todas as coisas, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.